Fala, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarim e é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina. E se você é novo aqui no nosso canal, eu já te convido, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. E eu gostaria aqui, como de praxe, mandar 2 abraços especiais. O primeiro abraço vai para o Frank Lopes. Frank, que prazer ter você aqui. Continue participando conosco, interagindo, deixando aí os seus comentários. Aproveite, é claro, e compartilhe aí esse conteúdo, os resumos semanais com seus contatos. O segundo abraço vai para o Rafael. O Rafael é um colega do Salt UniaN, ele está sempre aqui comentando nos nossos resumos semanais. Rafael, é um prazer ter você aqui conosco, um abraço forte. Você sabe que a gente carrega você aqui no coração, não é verdade? E para todos os colegas do Salt UniaN, os colegas de turma que têm compartilhado, têm espalhado esse conteúdo aí com várias pessoas, que inclusive também são inscritos no nosso canal. Mas sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, o tema da lição desta semana é Deus é fiel. E o verso para memorizar está em Josué, capítulo 21, verso 45, que diz o seguinte: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Parece uma linkagem, e semana passada eu falei sobre o cumprimento das promessas de Deus. Tudo que Deus fala, de fato, se cumpre. Deixa eu começar o resumo desta semana te fazendo uma pergunta. Quantas promessas de Deus se cumpriram em sua vida? Veja, o texto que nós lemos agora aqui, o verso para memorizar, diz que nenhuma das promessas do Senhor falhou. Ou seja, todas as promessas que Deus fez ao povo de Israel se cumpriu. Porque Deus é fiel, Deus cumpre tudo que Ele promete. Deus, de fato, nunca falha. E veja só, a lição dessa semana vai se basear nos capítulos 21, 23 e 24 do livro de Josué. E você vai observar que nesse momento Josué já era idoso e ele vai lembrar ou vai relembrar ao povo de Israel a trajetória do povo até a conquista de Canaã, da terra prometida, desde a promessa feita a Abraão até a conquista da terra prometida. Você percebe que Deus prometeu a Abraão que a partir dele, Deus faria uma grande descendência, uma grande nação. Israel, de fato, se tornou uma grande nação, porque Deus havia prometido ao seu servo Abraão, e Deus prometeu a terra, Canaã, para o povo de Israel. E veja, já pertencia ao povo, porque Deus prometeu. Nenhuma promessa do Senhor falhou, tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu cabalmente. Tudo que Deus havia prometido ao povo de Israel, de fato, teve o seu cumprimento. Por que isso aconteceu, Michael? É muito simples. Olhando para Deus como um ser divino. Porque entendemos à luz da Bíblia que esse ser divino conduz a história. E o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus para levar as verdades, para levar a lei, ser representantes de Deus diante aí da humanidade. Então você percebe que o povo de Israel foi o povo da promessa. A fidelidade de Deus, não se mede por circunstâncias momentâneas, mas pela certeza de que Ele cumpre a sua palavra. Tudo que Deus promete, Ele cumpre. Eu não sei se você já observou que em alguns momentos
você espera que algumas figuras cumpram algumas promessas que eles se comprometem a executar. E quando isso não acontece, a consequência é frustração e decepção. Isso, muitas vezes, nós ouvimos relatos no mundo político, onde um candidato X promete algo e, no final das contas, ele não cumpre nada do que prometeu. Não é verdade? Agora veja, se Deus fosse como homem, que confiança o povo de Israel teria em Deus, que confiança você teria em Deus. Veja, queridos, em Josué capítulo 21, verso 45, deixa claro que nenhuma promessa de Deus falhou. Tudo se cumpriu. Israel recebeu a terra prometida, recebeu o repouso e a vitória sobre os seus inimigos. Então Deus cumpriu tudo cabalmente. Deus cumpriu tudo de forma sistemática. Deus não falhou em nenhuma das suas promessas. E é importante entender que Deus continua fiel às suas promessas ainda hoje. Tudo que Ele prometeu, Ele está cumprindo e cumprirá. Veja, o plano da redenção, Deus prometeu que enviaria o Salvador. Prometeu lá no livro do Gênesis. Deus enviaria o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus Cristo foi ferido no calcanhar, na cruz do Calvário, para salvar a humanidade caída. Ou seja, Deus continua fiel às suas promessas, mesmo quando eu e você não vemos os resultados imediatos. Talvez eu esteja falando para você e você diga assim: Michel, mas eu já esperei tanto o cumprimento da promessa de Deus. Parece que Jesus prometeu voltar, mas Ele ainda não voltou. Ele prometeu estar comigo, mas parece que a minha vida só vai de mal a pior. Eu passo por tantas dificuldades, por tantas lutas. Calma, amigo. Essa vida aqui é passageira, é só um estágio. O que Deus tem prometido para você é muito maior. Amém? Amém? Deixa um amém aí logo abaixo nos comentários. Diga assim: eu creio que ainda que eu não consiga enxergar agora, as promessas de Deus se cumprirão em minha vida, porque Deus é fiel, Deus não falha. Veja, Josué, no capítulo 23, vai exortar o povo a permanecer fiel. É muito natural e é perceptível na Bíblia que quando o povo de Israel parece enxergar a promessa de Deus demorada, ele se volta, o povo completo se volta a adorar outros deuses. E veja, hoje não é diferente. A promessa de Jesus, da sua volta, parece estar demorando, porque tentamos medir a promessa de Deus de acordo com o nosso tempo de vida, com a nossa estimativa de vida. Todavia, Josué, antes da sua morte, ele exorta o povo a permanecer fiel, a permanecer nos caminhos do Senhor, porque veja, a fidelidade de Deus, ela exige a resposta humana de obediência e compromisso. Algumas promessas de Deus, elas são condicionais, e a condição é a fidelidade do povo para que Deus possa aí, de fato, cumprir as suas promessas. Josué, ele vai alertar sobre as alianças com as nações vizinhas, as nações que eram pagãs, que cultuavam a deuses falsos. Então você vai perceber aqui o cuidado para que o povo de Israel não se misturasse, não praticasse as religiões que executavam formas de adoração que eram absurdas aos olhos de Deus, que Deus abominava. Veja, a infidelidade traz consequências sérias, mas a fidelidade era a garantia de proteção que o povo de Israel tinha. Se o povo permanecesse fiel, Deus protegeria o seu povo. Da mesma forma, hoje, Deus deseja que o seu povo permaneça em fidelidade para com Ele. Veja, Josué reforça que a missão de Israel era ser a luz das nações.
e não se misturar com as práticas idólatras. Eles deveriam amar todas as pessoas, deveriam de fato ser uma luz através da verdadeira fé, da verdadeira religião. Queridos, Josué 24, verso 15, Josué, ele vai convidar o povo a escolher a quem servir. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir ao Senhor, se vocês vão servir aos deuses dessas outras nações. Ou seja, o convite era de fato uma decisão. A fidelidade de Deus nos chama a decisões claras e firmes. Ou você adora verdadeiramente a Deus, o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, ou você se submete a adorar outros deuses. Veja, a esperança cristã repousa nessa fidelidade que garante vitória final. O povo de Israel, a história do povo de Israel é um panorama, é um retrato daquilo que nós devemos fazer de bom, seguindo o bom exemplo do povo de Israel, e daquilo que nós devemos evitar fazer, que é o mau exemplo do povo de Israel. As consequências deixam claro que não vale a pena ser infiel ou infiéis a Deus. Veja, nesta semana você vai perceber o detalhe e o enfoque de que todas as promessas de Deus se cumpriram e se cumprirão. E nessa semana há um chamado à fidelidade. A princípio, a fidelidade do povo de Israel, e agora essa fidelidade que eu e você precisamos prestar a Deus. E também vai nos chamar a atenção para o perigo da infidelidade e nos convidar a uma decisão pessoal e a certeza da fidelidade divina. Então, queridos, é importante confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Escreva aí nos comentários logo abaixo, diga assim: eu quero ser fiel ao Senhor. Eu quero me manter firme aos pés de Cristo. Amém? Amém? Você deseja ser fiel a Deus? Você deseja permanecer em fidelidade ao Senhor a despeito das circunstâncias? Louvado seja Deus pela sua decisão. Eu quero te fazer um apelo agora em nome de Jesus. Permita que Deus guie os seus passos. Permita que as promessas de Deus se cumpram em sua vida. E nesse momento, eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está. E eu gostaria de orar por você. Deus e Pai, muito obrigado pela vida desse meu amigo, dessa minha amiga, que tem estudado a Bíblia aqui conosco através do resumo da lição da Escola Sabatina. Senhor, nós já somos 350 estudantes da lição. E nós queremos que um exército maior se levante. Mas a todos que estão nos acompanhando aqui, o meu apelo é: Deus, em nome de Jesus, trabalhe no coração deles, para que os mesmos se mantenham fiéis ao Senhor. A minha oração, Senhor, ao Senhor, e o meu apelo é: os ajude, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dê forças a cada um deles. Me dê forças também, Senhor, nesta caminhada. E que muito em breve possamos nos encontrar para viver contigo eternamente nas mansões celestiais. Para o cumprimento da tua maior promessa, que é a volta do nosso Cristo e o estabelecimento do reino de Deus. Obrigado por tudo, fortaleça a nossa fé em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, que Deus te abençoe. Não se esqueça, compartilhe o link e vamos continuar avançando no estudo, no resumo semanal da lição da Escola Sabatina. Um abraço forte no seu coração.